uma conta, um negócio que é muito importante, para não chegar no pronto-socorro e ficar fazendo vexame lá no pronto-socorro, tá? Porque senão vocês vão tomar muito processo nas costas pelo nome da carruagem. Fratura em criança. A começar pelos pediatras, que serão pediatras aqui na turma, que vão receber um negócio aqui facílimo de ser resolvido e não vai conseguir resolver. Tá? Causado pelas mães que maltratam as crianças, mães que espantam crianças. Eles podem santinho, fazem pirraça nos shoppings, nesses lugares, entendeu? Bom, o primeiro conceito que a gente tem que entender é que a gente não pode comparar o esqueleto de uma criança dizendo que é o esqueleto de miniatura de um adulto. São coisas, características totalmente diferentes. Tá? Então esse é o primeiro conceito básico. Criança não é um adulto de miniatura. Certo? Faltando. Então a traumatologia infantil é muito interessante porque vocês vão ver que é uma região toda cheia de crescimento, onde vocês vão falar no pronto-socorro que está quebrado, nunca está quebrado, que é uma fise, né? Temos que lembrar, isso daqui é só um passando, a lá, fúria, tá? Só passando rápido. Lembrar da formação óssea e cartilaginosa, tá? Os dois tipos de formação do osso, membranoso e osteocondral, tá certo? Onde eu tenho o esboço cartilaginoso, isso aqui no osso longo, a gente tem primeiro aparecimento de um núcleo primário, para depois dois secundários. Um osso plano já é diferente, vai aparecendo núcleos de ossificação à medida do crescimento ósseo. Tá? E lembrar que todo osso em crescimento tem uma região importantíssima que é a fise, que é a área onde o osso vai crescer, formado por várias camadas, né? Então, onde tudo vai acontecer naquela região, camadas que vocês já conhecem, já ouviram falar, não já? Lógico, já ouviram falar. Você não pode ter esquecido da epifisiose. Né? Lembrar que no osso da infância nós temos uma coisa muito interessante que é a remodelagem. Um osso na criança remodela com muito mais facilidade e rapidez do que um osso de um adulto. Tá? Então nós vamos ver o... Bom, quais são as principais características ou particularidades que um osso infantil tem? Uma cartilagem de crescimento, é óbvio, é um local onde ele vai crescer para cima e para baixo. O periósteo da infância é muito mais espesso, daí fala a favor do processo de remodelação, de recalcificação muito mais rápido do que o osso de adulto. Tem uma maior capacidade de absorver impacto, tem uma maior plasticidade. Então, criança tem o poder de fazer deformidades ósseas ao invés de fraturas. Entorta, mas não quebra. Ao mesmo tempo que consegue absorver impactos em algumas regiões, por exemplo, ao nível da pelvis óssea. Dificilmente a gente encontra uma fratura de pelvis óssea em criança, porque o osso consegue absorver melhor o impacto e redistribuir essas forças. E, consequentemente, remodela com muito mais rapidez e muito mais facilidade. Isso daqui é um ponto ruim, porque o fato de remodelar mais rápido pode ocasionar deformidades também mais precoces do que no osso de adulto. Isso atrapalha um pouco o nosso tempo de atuação, porque o tempo que eu às vezes posso esperar num adulto, 3 semanas às vezes, para fazer um procedimento, na criança, se eu espero 3 semanas, eu já tenho que refazer o que estava quebrado, porque já se fez todo um arcabouço, né, de consolidação óssea no lugar e já não dá mais para a gente conseguir manipular aquele local que foi quebrado. Bom, como que é esse negócio de fise? Certo? A gente já sabe onde está localizado, é 3 tipos de ametáfise, não é isso? É composto por várias camadas, que vocês já ouviram falar.
camada germinativa basal, proliferativa, hipertrófica e calcificação, né, provisória. É essa camada aqui onde tudo acontece. A gente já ouviu falar nela, camada hipertrófica, né? Faz efeitos em óleo. Continua Deus cuidando de você. Um pouco mais. Bom, essa cartilagem determina o crescimento. Assim o pessoal vai dormir. Ela já chega atrasada. Ela chega atrasada. O professor está pedindo. A gente sempre fala, mulher pequena só serve para arrumar problema. Certo? O que a mulher pequena faz? Faz dois grandes brigar. Primeira coisa. Alguém vai parar essa moça? Aquele filme, alguém para esse bebê. Lembra? Eu tô tentando aqui, eu que acabo assim. Ao nível da região da física, nós temos duas estruturas importantíssimas que são responsáveis pela manutenção do crescimento, pela proteção do crescimento desse osso. Então nós temos um anel, chamado anel, famoso anel de la Croix, né, em francês. Em português é o anel de Lacroix. E o sulco de Ranvier. Vocês já ouviram falar, Ranvier, não já? Lembra? Canal de Ranvier, nó de Ranvier. É isso? Então tem Ranvier para tudo quanto é lado, né? Bom, então são duas estruturas. Uma estabiliza a física contra impactos e a outra protege o crescimento dessa física. Porque durante o crescimento a gente está sofrendo. Criança sofre impacto quase que 24 horas. É isso? Normalmente pula, corre, vira cambalhota, cai, joga bola, anda de bicicleta. Então aquela região está sendo sempre traumatizada. Então a natureza criou essas duas estruturas importantes, o anel de Lacroix e o sulco de Ranvier. São duas regiões especiais localizadas na física que vão servir para proteger esse crescimento ósseo. Então vocês estão vendo aqui um diagrama mostrando uma compressão, uma carga axial. Aqui a gente tem o sulco, certo? E aqui você tem o anel de Lacroix. O anel perifericamente e o sulco mais na parte interna, certo? Então esse daqui ajuda a crescer para o lado e esse daqui estabiliza nas compressões axiais. Duas estruturas importantes. Mas deixa eu ficar quieta, mãe, não. Bom, Porque você não presta atenção. potencial de crescimento. As fraturas, em geral nas crianças, costumam consolidar rapidamente porque o potencial de crescimento de remodelação é muito maior. Esse é um lado positivo, mas pode não ser um lado bom porque fraturas por deformidades que demoram para ser atendidas ou resolvidas podem colar um tempo mais rápido do que no osso de adulto, que demora muito mais para se formar um calo ósseo, tá? Então, eu tenho crescimento, obviamente, em áreas mais com potencial de crescimento, que é joelho, tá certo? No punho também é uma região muito importante e, obviamente, é algo sempre ligado à parte de crescimento hormonal, tá? Então, as mulheres, principalmente, depois da menarca, diminuem. Isso daqui explica, em parte, o quê? Por que as meninas, aos 11, 12 anos de idade, são maiores que os meninos aos 11, 12 anos de idade? Isso há 30 anos atrás, certo? E hoje em dia, a menarca está acontecendo aos 10 anos de idade, aos 9 anos de idade, né? Outra coisa está acontecendo mais cedo, mas o normal, você tem meninas aos 11, 12 maiores que os meninos. Depois, os meninos de 14, 15 anos dão o segundo estirão e aí ultrapassam as meninas. Então, essas são as regiões de físis que nós vamos ter que tomar cuidado. Temos que entender, aprender, não esquecer que isso daqui não é traço de fratura. Isso é traço, é área de crescimento ósseo.
certo? Prestar muita atenção em todas as partes do nosso esqueleto, até 15, 16 anos de idade, nós vamos encontrar essas linhas na região do crescimento, tá? Para não confundir com fraturas onde não existe fratura. Daí, tornozelo, a mesma coisa. Todas as nossas regiões, o cotovelo é o mais complicado, quadril, ombro, danado para aparecer fratura de ombro em adolescente. Não lembra que isso daqui ainda é uma linha metatarsária de crescimento, aí vai falar que é uma fratura. Cotovelo. Então, todas as nossas articulações, nós temos que pensar nisso no adolescente, no pré-adolescente. Até 16 anos de idade, ele tem sempre que lembrar da física de crescimento para não confundir, né, como se fosse uma linha de fratura. A especificidade óssea das crianças relacionadas ao periósteo espesso dá maior poder de formação de osso, maior poder de remodelação da fratura, cola mais rápido e estabiliza mais rapidamente. Mas, aquele detalhe que a gente não pode esquecer, devido a todo esse potencial mais, né, rápido, eu posso ter deformidades também mais rápidas. Diagnóstico. Ortopedia, diagnóstico é radiológico. E aqui começam os nossos problemas, né? Quebrou, dói. Quebrou, normalmente vai inchar. Normalmente não tem deformação, né? Aumento de volume localizado. Equimoses ou não. Deformidades. Impotência funcional. Então, todos esses fatores costumam estar junto numa fratura. Daqui para baixo começa o meu problema. Não é porque chegou lá uma fratura, eu vou simplesmente fazer um raio-x e ponto final. Né? Eu vi o lado onde está torto, onde está deformado, faço um raio-x daquilo ali, ó, está quebrado aqui e acabou o meu problema. Não. Eu tenho sempre que lembrar que existe uma articulação para baixo e uma articulação para cima. Então, o primeiro ponto para vocês enfiar na cabeça de vocês e nunca mais esquecer. Sempre temos que avaliar as duas articulações ao mesmo tempo, proximal e distal. Nunca deixar de avaliar as duas articulações. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Tá? Segundo, fraturas, terço médio úmero. Fraturas do cotovelo na criança. Fraturas distal do rádio. O que eu tenho que pensar? Não existe osso sozinho nesse lugar. Não existe só músculo nesse lugar. Certo? Existem duas coisas. Nervo, artéria. É isso? São as coisas importantes. Então são duas coisas que eu tenho que, na hora, avaliar. Antes mesmo de pensar na fratura em si. Eu já vi a fratura no cotovelo. Primeira coisa, minha preocupação maior é o quê? É a parte vascular. Fratura supracondiliana de criança. A criança caiu no cotovelo. Deformidade aparente no cotovelo. Primeira coisa que eu tenho que pensar, arteriomeral. É a primeira coisa. Por quê? Porque o fragmento proximal vai deslocar para frente. O fragmento distal, os côndilos, vai para trás. Certo? E essa ponta de osso aqui, ó, está aqui na frente. Então, a primeira coisa é avaliar a integridade da circulação. Pesquisar pulso radial nessa criança. Tem pulso? Ótimo. Não estou sentindo pulso. Vai abrindo o braço. Agora eu senti o pulso. Já viu que não dá para ficar, porque normalmente são lesões que edemaciam demais. E aí o próprio edema é responsável pela compressão se você vai fechando o ângulo. Tá? Então, primeira coisa, fratura do úmero.
Qual é a minha primeira preocupação? Em cada aula. Antônio, qual que é a primeira preocupação? Não. Fratura do ombro, vanoso? Não vai tirar aqueles 3 pontos que eu te dei, não. Nem os 2 ele vem. É. Nem 2. Esses 3. Qual é a primeira preocupação na fratura do ombro, Vanoso? Não sei, professor. Minha preocupação é depois. Dano muscular. Estou gostando, estou adorando. Não você se esconder atrás Rafael dele. sabe. É? Eu? É. Rafael sabe. Artéria axilar. Tem certas horas que a gente não sabe falar, melhor ficar quieto. Eu falei mais No momento, É que ele fica forçando também. Principalmente quando a gente ouve passarinho cantar e não sabe nem por que está cantando. Né? Tem um trabalho que foi aprovado ano passado no Congresso de Ortopedia. Primeiro- Faz uma preocupação. Primeiro período, gente. Primeiro período, fratura do úmero. Primeiro preocupação, nervo radial, pelo amor de Deus. mas já foi reagiu, né? Suicídio, gente. Bruno, não sabia não, Bruno. Outro detalhe interessantíssimo que pouca gente nota, pouca gente presta atenção, avaliar a pele. Às vezes você tem lá a fratura e tem um buraquinho pequenininho no território da lesão. Tá certo? Tem um furinho pequeno no território da lesão. Então, muito cuidado com esses furinhos. Por quê? Porque esse furinho pode ter sido a ponta do úmero, ó, que furou a pele e voltou para dentro. É. E aí o E faz o quê? Aí o bicho pega. O bicho pega, né? O que vocês acham que ele tem que fazer numa hora dessa? Está frente a uma fratura com um furinho pequeno. Espreme. Hã? Aperta o furinho. Espreme o furo. É furum? Chama. Espreme o furo. Você tem que apertar aquela região ali. Para quê? Pra ver se vai sair amarelo. Ver se vai sair um sanguinho cheio de bolinha amarelinha. É. Igual aquele biquíni da música. É isso aí. Biquíni amarelinho, tão pequenininho, não é isso? Você ensinou isso aí. Então, tomar cuidado com isso. Tem uma lesão pequena, vamos apertar aquela lesão, vamos ver se vai sair um sanguinho cheio de cutícula gordurosa. Se acontecer isso, é uma lesão aberta, uma fratura aberta. Não é para desesperar, mas é uma fratura aberta. Tá certo? Ao mesmo tempo, é uma fratura aqui em cima e um corte aqui embaixo. Não tem o que me preocupar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem comunicação, né, com as duas lesões. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O problema dos atendimentos das fraturas são essas coisas que a gente tem que prestar atenção. Porque isso pode depois acarretar problema para a gente. Tá? Bom, diagnóstico radiológico. Qualquer fratura ou quase todas as fraturas, nós vamos avaliar pelo raio-x. A maioria delas será vista no raio-x. E aí começam algumas regrinhas. No mínimo, 2 incidências. Nunca fazer uma incidência só. Ah, a fratura do dedinho só. Vai fazer um raio-x só com um pedacinho de fio desse tamanho. Certo? Outra regra, que não é uma regra fixa, geral, porque existe um bom senso também. Mas a grande maioria das fraturas que envolvem articulação necessitam fazer tomografia computadorizada. Por quê? Porque a radiografia não vai mostrar a imagem real daquela lesão. Tá certo? Clinicamente, também não é difícil você dar um diagnóstico de uma fratura, principalmente em criança. Essa lesão aqui, ó, não parece ter alguma dificuldade. Bom, você olha, você vê que aqui tem um braço fininho, tem um antebraço fino, um antebraço um pouquinho mais edemaciado.
Essa criança aqui jogando bola na escola na sexta-feira, levou uma bolada, chegou em casa reclamando, a mãe falou, ah não, toma um remedinho aí, né? Reclamou no sábado, reclamou no domingo, na segunda-feira, aí a mãe falou, bom, agora tem que levar no médico, né? Aí leva primeiro, na maioria das vezes, para o pediatra. Né? O pediatra vai lá, faz um raio-x, aí já passou o horário, aí manda procurar o ortopedista, só no outro dia que vai achar um ortopedista. Tá? E, por sorte, a maioria dessas lesões são lesões incompletas, são lesões que vão sarar com o médico, apesar do médico ou sem o médico. Tá? Mas são fraturas, né, que acontecem, que a criança reclama, porque é uma coisa que incomoda. Mas são traumas pequenos que às vezes mãe não se importa muito. Tá? Acha que às vezes tem um pouquinho de manha da criança, viu? Tá? Mas às vezes você vê determinadas alterações e você não precisa nem de raio-x para saber que está quebrado. É isso? Bom, como está quebrado, aí você vai ver na radiografia. Tá? Esse não quebrou, não, só amassou. Não, ele está brincando, ele está fazendo pescoço de gato. Isso eu estava falando com alguns lá no ambulatório hoje de manhã. Uma situação que vai chegar no pronto-socorro de vocês. Vocês têm que saber sobre isso, mesmo não sendo ortopedista. Certo? São coisas simples que, se vocês chegam uma pessoa com a mão desse jeito, obviamente que esse dedo aqui está quebrado demais, a fratura está fora do lugar. Tá certo? Porque poderia estar quebrado, mas o dedo está igual a esse da outra mão, retinho. Se ele está aberto assim, é porque ele está desviado. Uma fratura, um desvio. Isso daqui você tem que saber resolver. Porque senão, se chega numa sexta-feira de tarde, só na segunda-feira, talvez, a criança vai ter acesso a um ortopedista. Né? A nossa sorte é que, na maioria das vezes, quando acontece isso, alguém ou a própria criança já puxa o dedo e dá o jeito dela. Né? Como entorta, ela puxa e desentorta. Aí o dedo chega certinho no lugar. Tá? Mas são lesões fáceis. Uma fratura tem aqui, isso daqui tem um desvio aqui embaixo. Normalmente, como é criança, não é fratura, chama-se descolamento epifisário. Onde você vai fazer, tem que aprender lá no seu internato a fazer bloqueio anestésico periférico, fazer anestesia local para poder manusear uma lesão, uma fratura, né? Vai ter que se aprender a dar ponto lá no pronto-socorro, no internato. Então, vai ter que saber fazer anestesia local para dar ponto, suturar. Então, esse é o mesmo procedimento. Fazer anestesiazinha local, pronto. Aí você pode pegar o dedo, puxar, arrancar, dobrar ele, fazer o que quiser. Está anestesiado. Depois é só confirmar na radiografia, certo? Para ver se a coisa está no lugar direitinho. Bom, como a gente falou, a criança tem 3 regiões distintas. Cada tipo de fratura em cada uma das regiões são diferentes. Cada uma evolui de uma maneira, cada um pode ter um problema. Essas são as mais difíceis e mais complexas, tá? São as chamadas lesões epifisárias. Existem pedacinhos de osso do cotovelo, por estar em fase de crescimento, às vezes você não sabe se aquilo é assim mesmo, se está fora do lugar, se não está inchado, mas tem movimentação. Então, qual é a recomendação que eu tenho numa lesão dessa? Os 2 membros. Fazer a radiografia do outro lado, tá certo? Fazer comparativo, porque aí sim eu vou ver se existe diferença, tá? Bom, a fratura epifisária, obviamente, compromete a superfície articular. Comprometendo a superfície articular pode afetar o comprimento, o crescimento daquela região. Isso nós vamos ver mais para frente. Bom,
Em compensação, é uma fratura com poder de consolidação muito mais rápido, porque o osso é totalmente esponjoso, e quanto mais esponjoso e mais jovem, mais rápido a coisa se resolve. Certo? Mas não tem poder de remodelação. Do jeito que está, fica, se você não mexer. Tá? E pode levar a necrose vascular, porque por ser uma região de formação, certo? Dependendo do seu deslocamento, pode comprometer a parte vascular daquela região e vir a sofrer uma necrose por falta de circulação. Isso daqui a pouco nós vamos ver, né, quando a gente fala de classificação de Salter e Harris, é uma das lesões mais comuns no pronto-socorro em criança. Existe um similar no adulto, só que aí o nome é outro, que aí é fratura, porque não tem mais epífise no osso do adulto. Mas o adulto quebra igual. Como aqui é criança, como eu tenho regiões de crescimento, eu tenho um deslocamento epifisário, o nome dessas coisas, tá? Então a fratura está pegando a epífise e arrancou um pedaço do osso, como vocês estão vendo aqui. Esse pedacinho de osso que está aqui seria da metáfise do rádio. Que é uma fratura metafisária. Deslocou a epífise, mas arrancou um pedaço da metáfise. Então a fratura é metafisária, mas existe um deslocamento epifisário. Então são lesões muito comuns, que a gente vai ver daqui a pouco, classificação de Salter e Harris, que afetam a metáfise, tá? Então, a correção espontânea pode acontecer na região de crescimento, obviamente. Os desvios são mais comuns, são os mais fáceis de acontecer. E também consolida rapidamente, porque é uma região de osso esponjoso. Tá? O grande fator de resolução é por ser localizado numa região onde há esponjosa, diferente dessas aqui. Que apesar de criança, é o mesmo problema do adulto. Certo? Aqui é osso compacto, aqui não é esponjoso. Então o mesmo problema que tem um adulto tem aqui, óbvio, em menor proporção, porque o periósteo da criança é um pouco mais espesso, então tem um poder osteogênico um pouco maior do que o adulto. Mas existem algumas situações que a gente tem que estar atento para não acontecer. Tá? Bom, normalmente as fraturas diafisárias, certo? Em crianças principalmente, a gente não tem grandes preocupações de colocar tudo direitinho no lugar, né? Se está um pouquinho curvado, se está um pouquinho torto, vamos falar assim. A gente só não pode aceitar o desvio rotacional. E isso quando a gente falar em fraturas de adulto, vamos falar de fraturas de mão principalmente, nós vamos explicar como que a gente pode resolver ou identificar o desvio rotacional. Tá? Demora mais para colar porque é osso duro, osso compacto. Tá? E uma preocupação que a gente tem que ter com o osso da criança. Não tem que se preocupar em colocar, reconstituir o comprimento que era antes. O osso de adulto eu não posso deixar trepar um em cima do outro. No osso da criança eu tenho que deixar trepar um em cima do outro. Tá certo? Por quê? O poder de crescimento ósseo é muito maior. Senão você vai botar um osso de criança na posição normal, o osso que quebrou vai crescer mais do que o osso do outro lado. Então, fraturas não há preocupação em ter que botar certinho na posição. Eu não posso deixar ficar rodado. Tá certo? Agora, angulou um pouco para cá, angulou um pouco para lá, trepou um pouquinho, não há problema nenhum. Tá? É por isso que às vezes é um pouco difícil você tratar de determinadas fraturas de criança, porque existem graus de desvio, existem graus de angulação que
são considerados fisiológicos até uma certa idade. Mas, infelizmente, a gente tem gente ruim em toda a idade, não é isso? E aí, às vezes, você trata o osso de um jeito e cai na mão de um colega que não tem muita ética, e aí aquele desvio que era uma coisa funcional, fisiológica, que devia se corrigir, né? Fala que não, absurdo, se não viesse hoje ia perder o braço, aquelas coisas todas, né, que a gente conhece, tá? E aí vai fazer um procedimento desnecessário numa situação que ia acontecer normalmente. Tipos de fratura de criança. Subperióstita, a cortical está inteira, mas o osso amassa. Foi aquele primeira imagem que a gente botou daquela criança, dois punhos, um fininho e o outro mais grosso. Incompleta, a famosa fratura em galho verde. Já pegou um galho verde e tentou quebrar, acontece o quê? Um lado escassa, o outro lado continua inteiro. Certo? Então você vai ver fratura angulada, aberta de um lado e a cortical do outro lado íntegro, normal. Tá? Deformidade plástica comum, principalmente em osso longo, fêmur. Criança cai, fratura de antebraço, às vezes você vai pegar uma criança com o antebraço fazendo uma curva, você faz o raio-x e não tem nada quebrado. Os dois ossos entortados pela plasticidade dele. Não quebrou, mas entortou. Tá? Fratura completa, que a gente eu pulei, mas o nome já está dizendo, partiu os dois ossos. E a fratura especial, que é aquela que acomete a área de crescimento do osso. E como sendo um local de crescimento ósseo, aqui nós não vamos poder falar fratura, nós vamos ter que falar descolamento epifisiário. Por quê? Porque nesses tipos, todas vão tirar a epífise do lugar. A diferença vai ser o quê? Se vem o osso quebrado junto ou não. Mas todas deslocam a epífise. E o último, que é o mais interessante, que a gente fala no finalzinho, que é a pronação dolorosa. Certo? A chamada fratura da criança pirracenta. Não é fratura, né? Seus filhos. Então está aqui, ó. Essa lesão dá nada para acontecer e normalmente as mães deixar passar 2, 3 dias, só lá no 4º, 5º dia levar no médico, porque a criança está reclamando. Ela faz quase tudo, só em algumas situações que ela reclama de dor. Quando ela tenta levantar, dói. Ou quando alguém pega pela mão, ela reclama dor. Tá? E aí você faz uma radiografia e você vê isso daqui, ó. Essa imagem. Ó. Gente, muito frio. Existe uma integridade dessa cortical que está aqui, ó, do rádio, ó, esse lado está inteiro, mas a parte inferior do rádio, ó, sofreu um degrauzinho aqui, ó, tá vendo? A cortical está íntegra, mas amassou um pedacinho do osso. Então a criança aqui, se vocês olharem com muita boa vontade, tem um balãozinho do lado de cá e um balãozinho do lado de cá. Aqui tem outro afundamento. Então são lesões que às vezes passam despercebidas, mas são lesões que só dói ao toque do lugar. Se você tocar no lugar, a criança faz movimento com a mão. Mas se você torcer, né, se você supinar essa criança, ela reclama. Se você apertar na região inferior do rádio, ela vai reclamar. Ela não consegue se levantar nem apoiar a mão para fazer alguma coisa. Mas é uma lesão que você deixar em 3 semanas está resolvida. Só tem que ficar aguentando a criança reclamando na sua cabeça, não há nada. A fratura em galho verde, está lá, ó, quebrou um lado, mas o outro lado está inteiro. Mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Entorta, quebra um lado, mas o outro lado fica, ó, totalmente íntegro, tá certo? Essas lesões, dependendo do grau de angulação, dependendo da idade da criança, basta imobilizar, explicar e acompanhar. Às vezes não há necessidade de desentortar, de fazer absolutamente nada. Deixa e fala, ó,
vai acompanhar, porque vai voltar, vai crescer, vai tornar a ficar normal como era antes. Mas tem que dar uma voltadinha para fazer o lugar. Às vezes não há necessidade. Aqui a deformidade plástica que a gente fala, normalmente só em osso longo, o fêmur aqui está entortado, mas com AP você não conseguia ver isso. Teve que fazer um perfil para poder notar que há uma angulação, houve uma curvatura desse fêmur. Tá? E aqui a gente entra no conteúdo específico do que importa para a gente, que é a fratura distal do rádio em criança, que leva o nome de descolamento epifisário. Nos adultos, isso daqui serão chamados de Colles, Smith e Barton. Certo? Aqui é descolamento epifisário. Então, vai vir agora a classificação de Salter e Harris, classificaram vários tipos de lesões, tendo sempre o substrato em todas elas. Qual? Deslocamento da epífise. Todas as epífises têm que deslocar. Tá? Então, é a fratura mais frequente, por quê? Porque vai comprometer um ponto frágil da física. E aonde que é isso? Entre a hipertrófica e a calcificada. Sempre, né, nessa região. Tá? Dependendo do trauma, esse daqui é o último grau da lesão, que é a compressão axial. E aí depois a gente vai falar por quê. Porque isso aqui vai dar problema. Tá? Mas nós temos que avisar para a família que vai dar problema. Então, no desenho que vai acontecer é isso. Camada hipertrófica com a calcificada. Vai deslocar. Se vai arrancar um pedaço aqui, se vai quebrar aqui, aí são os diferentes graus. Então aqui eu tenho a classificação, Salter e Harris. Um chicletinho. Algumas. Salter e Harris classificaram essas lesões em 5 tipos, como vocês estão vendo. Certo? Tipo 1, tipo 2, tipo rei, tipo 0. Tá? Falando nisso, você encontrou aquele seu parente lá da Índia que estava te procurando? Foi? Semana passada não estava aqui procurando ele? Jalim Rabei? Você gostou? Não sei se aquele parente está procurando ele, quem que é a caixinha que eu fiz isso? Bom, Salter e Harris, tipo 1, 2, 3, 4, 5. Então, o substrato presente em todas, deslocamento epifisário. Então, em todas a epífise vai sair do lugar. Todas. A diferença está o quê? No acompanhante. Certo? Então, tipo 1, a epífise desloca, mas não quebra nada. Somente deslocamento epifisário. A tipo 2, a epífise desloca, mas arranca um pedaço da metáfise. Esse é o tipo mais comum que existe. Deslocamento epifisário tipo 2. Cai com a mão estendida, certo? Desloca para cima e arranca um pedaço do rádio. Isso daqui, no adulto, é fratura de Colles. Tá? Deslocamento da epífise com fratura da epífise. Muito comum em dedinho, em dedos. Tá? Tipo 4, deslocamento da epífise com fratura de epífise e metáfise. Tornozelo, é o local mais comum de acontecer isso. Lá na região distal, entre o maléolo, entendeu? Desloca e arranca pedaço. Maléolo lateral e pedaço da tíbia. E o último, que é o mais grave, que é a queda de altura, compressão axial. Impacto de cima para baixo, você vai amassar um pedaço dessa epífise. E aí vai dar problema. A gente vai falar, né? Então esse daqui é um tipo também muito comum, certo? Você chega lá, vê o deslocamento epifisário, eu falo assim, um Colles puro, certo? Sem fratura no caso, não é Colles porque Colles está quebrado.
mas desloca somente a epífice, não arranca nenhum pedaço da metáfise, nem a epífice está partida. Então, é um descolamento epifisário puro e simples, sem fratura. Esse tipo de lesão normalmente se reduz. A gente fala redução simples, coloca no lugar, gesso, acabou. Cadê, professor? Mostra pra nós onde está. É no quinto dedo? Não, lá no negócio. Aqui não está aparecendo não. A besta, esse negócio aqui sem colocar. Está aqui o quinto dedinho. É. Está aqui, ó. Lembra aquela imagem daquele dedinho lá aberto? É isso daqui, ó. Ó. Descolamento epifisário, ó. Está aqui, ó. Pra mim era treinador. Deslocou sem quebrar, tá? Você só tem que desentortar o dedinho da pessoa. Lá no ambulatório hoje apareceu uma moça lá com 2 semanas com alguma coisa parecida. Enfiou o dedinho no pé da cama, para variar, não é isso? O pé da cama só serve para quebrar o quinto dedo do pé da gente. É mesmo. Mas ela não quebrou nada, tá? Só deslocou o dedinho. Aí mobiliza, professor. Ela tem 2 semanas. Mas estava no lugar, só que ela estava pegando o dedo dela e achando que o dedo dela estava Ai, que muito nervoso. entendeu? Esse é o tipo mais comum. Descolamento epifisário com fratura da metáfise. Está lá, arrancou um pedacinho do rádio. Está aqui, ó. Essa é a lesão mais comum nessa classificação de Salter Harris. Aqui, na maioria das vezes, exige um procedimento cirúrgico. Você tem que recolocar no lugar e tem que fixar. Normalmente passa um fiozinho, certo? De Kirchner ou 2, porque senão isso não fica no lugar. Tá? O tipo 3, essa é difícil, porque também acontece em epífice de dedo, só tem uma fratura, um deslocamento com fratura da epífice. Então vocês estão vendo aqui, ó, na base aqui, ó, do dedo, ó, pedacinho da epífice deslocado, está quebrado. E esse tipo de lesão você tem que resolver, porque senão vai afetar crescimento. Existe um deslocamento da anatomia normal, você tem que repor aquilo no lugarzinho, passar um fiozinho, fazer alguma coisa para recolocar na posição certinha, tá? Silêncio, gente, olha. Tipo 4, mais comum tornozelo, como eu falei, ó. Fratura do maléolo, se fosse no adulto era só fratura do maléolo tibial. Mas como é na criança, como eu tenho uma epífise e metáfise, quebra o pedaço da epífise e leva o pedaço da metáfise junto. Então desloca com fratura das duas. Sai do lugar, quebra a epífise e quebra a metáfise. Muito comum no tornozelo. Trata como se fosse uma fratura de tornozelo de maléolo no adulto. Tem que colocar no lugar e fixar. Essa é a mais grave de todas, é o tipo 5 e é a lesão que vai dar problema e a culpa não é sua, a culpa é da lesão. Tá certo? É a queda de altura, caiu em pé, que vai promover o quê? Um afundamento de parte da física. Certo? Você vai destruir a cartilagem naquela região. Não tem como você resolver isso daí. Certo? Obviamente, isso daqui vai acontecer o quê? Vai dar problema de crescimento, vai dar deformidade de crescimento no tornozelo, certo? Extremidade distal lá. E aí você tem que avisar para a família. Ó, vai acontecer isso por causa disso, disso. Vai ter que ser acompanhado. Quando chegar num determinado tempo de idade, vai ter que fazer cirurgia para corrigir a deformidade. Vai ter que fazer uma osteotomia para devolver o comprimento original. Tá certo? Mas você tem que avisar. Para depois não dizer que a culpa foi sua, você botou gesso e cortou o pé, né, do meu filho. Qual a idade?
quê? Mas qual idade? Meu tio, essa cirurgia Vai reoperar. Ah, isso daí é acompanhamento, não tem uma idade fixa não. Dependendo da tortuosidade, se for entortando muito rápido, você pode intervir mais rápido. Se for uma coisa que for mais prolongada, você pode deixar mais tempo. Quanto mais para a idade, nesses casos é melhor, né? Aí esse caso vai mobilizar logo assim ou vai, tipo, não vai fazer nada, só vai desmobilizar? Não, só você vai mobilizar, você vai avisar que vai dar problema. Bom, então essas lesões, certo? Precisam, na maioria delas, de redução anatômica. E para você manter no lugar, ou você estabiliza com métodos conservadores, com gesso, com tala, com o que seja, ou você estabiliza cirurgicamente através de fios, né? A idade não necessita colocar placa, colocar nada agressivo. Simplesmente fios são suficientes para fixar essas lesões. Por quê? Porque em 3 semanas, normalmente, as coisas já estão consolidadas. Tá? Vai fazendo acompanhamento com raio-x, óbvio. Então tem aqui os bentos, redução fechada, naquele salter tipo 1, você bota um gesso desse horroroso, certo? E aqui as lesões que primeiro tem um aspecto horroroso, mas depois que você manipula com anestesia, aí você pode mexer com, né, facilidade, reconstitui isso daí, volta tudo para o lugar e você fixa 2 fiozinhos. Fica perfeitamente o que era totalmente, ó, torto fora do lugar. Sushi de osso. Bom, então, alguns conceitos do tratamento dessas lesões. Nas epífises, procurar restaurar a cartilagem quando possível, exceto naquele tipo 5, restaurar a superfície articular. Nas metafisárias e diafisárias, restaurar o eixo e comprimento. Reduzir qualquer desvio rotacional. Não se admite desvio rotacional. E prestar atenção para o osso não crescer mais, para você não ter tanta preocupação em colocar a fratura boca a boca, como a gente fala. Bom, esse daqui é um assunto simples. Quem foi mãe aqui já deve até ter feito isso algumas vezes, né? Puxar da criança pela mãozinha, a criança fazendo pirraça, né? A Vanessa já tirou o braço do Rafael do Gabriel umas 3 vezes já de cada um. Né? Tanto puxar a criança pela mão, fazer malcriação, aquele negócio todo. Então, primeira orientação, criança caiu no chão fazendo pirraça, você larga para lá, finge que não conhece. Ela finge demência. E a hora que ela olhar e ver que ninguém deu atenção, ela levanta e sai correndo atrás de você. Quanto mais atenção se der, mais pirraça ela vai fazer. Eu pergunto de quem é o filho. Não é verdade? Então, normalmente, a gente já cansou de ver dessas situações ou em outras situações, tipo aquele tio que só vai em casa uma vez por mês visitar o sobrinho, e aí quando chega lá, pega a criança do berço, pela mão, sacode a criança para lá e para cá, puxa a criança, né, faz uma festa. Certo? Ou, acidentalmente, quando a própria criança enfia a mãozinha nas grades do berço, né? E aí na hora que ela vira o corpinho para o outro lado, o bracinho fica preso e acontece o problema. Aí a babá entra em desespero, tadinho, né? Porque a criança vai começar a chorar, e aí chega aquela mãe, né, torturadora, que é bater na babá, que é filha da babá, vai estar ali. Babá às vezes nem fala, às vezes a própria babá vai pegar a criança e ocasionou o problema. Então, isso é uma lesão simples. O que acontece aqui? Alguma coisa sai do lugar no cotovelo. Isso é óbvio, tá certo? Por quê? Porque aquela criança é trazida no pronto-socorro nessa posição. Membro superior está estendido. Aonde você segurar nessa criança, ela grita. Segurando o dedinho, ela grita. Segurando o cotovelo, ela grita. Segurando o cotovelo, ela grita. Certo? E os pais normalmente chegam dizendo que quebrou a clavícula, quebrou o ombro, saiu o ombro do lugar.
Porque a criança não consegue tirar o braço dessa posição. E o problema está aqui, no cotovelo. É onde a gente prova que o ortopedista não precisa nem de força, não é isso? Só precisa ser inteligente. É onde a gente conta que o ortopedista é forte e burro. Né? Se ele fosse burro, ele jamais resolveria essa situação. Burro é o pediatra, que não sabe resolver. Tá? Então, é uma lesão que acontece até os 6 anos de idade. É raro chegar até 6 anos, mas pode acontecer. Tá? Então, qual é o mecanismo? O nome do problema chama-se pronação dolorosa. Como é que a lesão acontece? Quando a criança pega a mãe pega a criança pela mão, tá certo? Faz o quê? Estende e prona. E é o mecanismo, né? A criança está ali no chão, você pega aqui e faz isso, arrasta a criança. Tá certo? Então, você nesse mecanismo, a cabeça do rádio está dentro de um anel. Tá? Quando você faz isso, ela pode. Ela bate. Vai pra minha cara. E aí o cotovelo fica completamente sem movimento. Morre. Tá certo? Se saiu em pronação e extensão, como é que eu volto isso para o lugar? Fazendo o caminho inverso. Certo? Se saiu estendendo e pronando, eu recoloco no lugar supinando e flexionando. Pronto. Mas não adianta você querer ensinar porque não aprende. Pediatra nenhum consegue aprender a fazer isso. Tá? E é muito simples e muito fácil. Você sente quando a cabecinha volta para o lugar, por quê? Porque na hora a gente coloca estrategicamente o polegar da gente no lugar onde fica a cabeça do rádio. E na hora que a gente faz o mecanismo inverso, a gente sente quando a cabeça passa embaixo do polegar da gente. A gente sente o carocinho voltar para o lugar e a criança dá um grito. Certo? Aí mãe, avó, aí o pai passar e você. Quebrou o braço mais ainda. Aí a criança dá um grito, fica chorando, você fala assim, toma, segura o monstro. Vai lá para fora, daqui a 10 segundos você volta lá, aí a criança já está levantando o bracinho, fazendo tudo. Certo? Então, é uma lesão comum, gente. Isso que acontece em qualquer família, tá certo? Na maioria das vezes, o que acontece? Não vai achar o ortopedista, vai levar no pronto-socorro, vão radiografar, que é o normal, né? Não vão conseguir ver nada, porque mesmo se tivesse também não iam ver. Aí manda imobilizar, manda botar uma talinha. Aí na hora de botar a tala, costumam fazer o quê? Costumam fazer uma supinação e flexão. Uma tala engessada, remedinho para dor, certo? E aí com relaxamento costuma aquilo voltar para o lugar, espontaneamente, certo? Mas temos que tomar cuidado, porque às vezes tem uma história de queda também, certo? Às vezes não tem história. O que foi? Ela caiu, quebrou o cotovelo, está com o cotovelo doendo, está com o cotovelo doendo, está meio demasiado. Primeira coisa é raio-x, vai querer mexer no cotovelo, certo? Radiografou, não tem nada quebrado, aí vamos contar a historinha direitinho, tá? E aí normalmente o problema é esse. Ou é uma coisa já antiga. Ah, foi ontem, aconteceu isso, aí já está ali com o cotovelo, já é demasiado, porque não levou para um atendimento imediato, tá? Então, é uma lesão característica e fácil aqui, como acontece o problema. A Vanessa puxando o Gabriel. É porque essa criança aí não tem cabelo, porque se tivesse cabelo, a história muda. Acontece isso daí. Não deixa tá? rastros. Não deixa rastro. Bom, alguns adendos que a gente já falou, mas é sempre bom lembrar. Fratura de clavícula em criança, gente, pelo amor de Deus, 99,99% vai resolver sozinho. Tem que inventar, tratar fratura de clavícula de criança de outro jeito. Certo?
Tiboia, larga para lá. Aquilo ali se resolve. Tá? Supracondiliana de úmero, fratura do cotovelo. Sempre observar a primeira coisa, pulso radial. Sempre ver pulso radial para ver se está tudo direitinho. O pulso está muito fraquinho. Vai abrindo o cotovelo devagarinho para ver se volta a pulsação boa. Voltou a pulsação boa, é desse jeito que a gente vai ter que mobilizar, certo? Mas as fraturas podem estar um grande desvio que necessitam ser resolvido de imediato. Não pode esperar para um dia, 2 dias, 3 dias não. Tá? Fratura de osso do antebraço, quando a gente falar de adulto, a gente vai se referir a uma lesão chamada Monteguia, que acontece muito em criança. É onde a gente vai entrar pelo plano, porque só faz a radiografia de uma articulação, não faz das duas ao mesmo tempo. E aí a gente deixa passar uma lesão grave. Fratura de fêmur. Bom, neném, até pouco tempo atrás, a gente deixava ela pendurada, cabeça para baixo. Não é isso? Estava lá com os pezinhos amarrados para cima. O próprio peso do neném resolvia o problema. Uma semana, 10 dias, você já tirava, levava para a mesa lá ortopédica, gesso pélvico podálico, pronto, estava resolvido. 40 dias, está tudo certo. Hoje em dia, ainda em criança pequena não, mas crianças maiores, hoje já enfiam o ferro para dentro do osso. E o chilumento que tem? Tá? Existem hastes já que você pode colocar no osso de criança. Perna. Aqui entra aquele detalhe lá da articulação, né? Tornozelo. Tá? Quando a gente tem a possibilidade de alterar o crescimento daquela região, que a gente tem que prestar atenção nesse detalhe para avisar a pessoa, porque senão depois a culpa é sua. Tá? Isso tudo que ele está só falando a parte da infância, tá? Então tá aí. Fratura de clavícula, criança. Tem que se preocupar com isso, tá? Isso daqui vai dar do jeito dela. Vai colar de qualquer jeito. Antigamente a gente via coisa pior quando nascia, né? Hoje até que, graças a Deus, a gente já não vê mais. Tem muito tempo que eu não vejo uma paralisia obstétrica. Quando eu cheguei em Bom Jesus, eram umas 3 por semana que acontecia. Hoje em dia, graças a Deus, acho que os obstetras melhoraram, aprenderam a fazer parto. Fratura supracondiliana, está aqui, aquilo que eu falei. Fragmento anterior proximal vai para frente, ó, olha a ponta de osso que tem aqui. Ó. Isso daqui corta, fura de uma beleza. Fragmento posterior distal vai para trás. Então, a artéria veral está passando aqui. Ó. Certo? Tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção. E essa região também tem que ter uma correção perfeita. Fraturas de cotovelo, alguns desvios, você pode aceitar? Sim. Só o desvio antero-posterior. Lateralmente, jamais. Desvio para a lateral direita, para a lateral esquerda, vamos falar assim, ou para o lado lateral ou para o lado medial, não são admitidos. Por quê? Porque senão vai dar cotovelo vago. Certo? Então vocês podem notar, ó, que a cortical tem que ficar certinha de um lado e do outro. Esse pedaço não pode estar para cá, nem esse daqui para cá. Qualquer desvio que eu tenha aqui vai dar deformidade no cotovelo. Então aquelas crianças que às vezes a gente vê com o cotovelo assim. Normalmente o desvio mais comum é o varo, cúbito varo que a gente fala. Certo? Ou o contrário, cúbito valvo. Isso por quê? Porque lá na hora não se preocuparam em manter isso daqui, e esse pedaço aqui, ó, ou ficou para cá, ou ficou para cá. Quando é no perfil, não há grande problema. Que fique um pouco para trás o osso, não vai afetar movimento nenhum. Agora não pode ficar para um lado ou para o outro. E aí vai dar deformidade. Pessoa, Não quero não.
Assim, chega na vergonha. O quê? Ela tá com vergonha, assim. Assim, chega. O que que tem? Assim, chega assim. Não, eu fiquei na dúvida de. Não tem aquele slide anterior aí, volta. Que tem um pedaço que você falou que o osso fica mais afiado. Para. Na outra. Na outra? Aham. O outro? Aham. A Denise. Esse daí, fica o osso afiado, você falou de passar artérias, como esse osso perfurar a artéria e dar uma emergência, a gente tem que identificar na hora? Vai. Se furar isso daqui, dá uma lesão vascular, não vai ter pulso ali, né? Você vai sentir. Aí a né? partir daí, por causa do. Ué, aí você tem que levar para como diz outro problema do vascular, né? Ah, tá. Você vai, ortopedicamente, você só vai posicionar isso daqui, fixar e acabou. Parte vascular do vascular. Tá? Só isso. Você junta o osso e o resto que se dane. Eu falei, só Tem que comentei verificar com se ele tem ela pulso. só. Se ele tiver pulso, problema. Fiz um pequeno comentário. Oi? Não tá bem. É, a síndrome compartimental, ela é uma consequência, né? Uma das síndromes compartimentais, antigamente tinha uma deformidade chamada Wolfram, doença de Wolfram, que é consequência de uma síndrome compartimental. Tá? Justamente por causa disso. Aumento de pressão no compartimento, não era visto, e aí depois fica com aquele monte de sequela. Tá? Braço fininho, mãozinha caída, sem movimento nenhum. Tá? Acabou! Acabou! Acabou? Cuidado. Tem aula da turma agora. É verdade. Pergunta alguma coisa? Nossa, tá afiado hoje. Afiou hoje cedo, hein? Afiou hoje cedo. Metade da turma está aqui assistindo. Ah, mas é a outra metade. A nata da turma está aqui assistindo. A nota mais alta de ortopedia tá aqui, né? Você sabe que a nata Olha lá, hoje, Lena. o que você faz com a nata hoje? Tira da Faz uma seca. Esses leites dessas vacas de hoje nem para estar prestando. Olha lá, Joás que joga todinho, pessoal. Lesões graves, estão vendo? Deformidades graves, que têm que ser realizadas imediatamente. É feito morte reconstituído perfeitamente. Tudo volta ao normal como era antes. Tá? São lesões que, na maioria das vezes, necessitam tratamento emergencial. Não dá para esperar para depois, no dia seguinte, 3 dias depois, tá? Oi? Né? Por quê? Ah, isso é ruim? Não, porque você está entrando em região Você já passou de 10. Aqui, ó. O fio está entrando. O fio é liso. Importante disso. O fio é liso. O fio não é rosqueado. Certo? O fio liso ele não vai afetar a linha da epífice na placa de crescimento, entendeu? O fio atravessa. Você só tem que tomar cuidado aqui com quem? O nervo ulnar. Nervo ulnar. Tá passando ali. Então, na hora de enfiar o fio, tem que ver onde é que você está enfiando para não enfiar no nervo. Tá certo? Mas é fácil, porque parto cirúrgico e tudo, né? Fica bem mais fácil fazer as coisas. Agora esse não. Quem?